Olá, imersos! Hoje daremos início à nossa primeira aula desse curso de imersão teológica. Espero que você tenha um ótimo aproveitamento. Módulo 1: Doutrina da Escritura. A Bíblia Sagrada é uma coletânea em comum de 66 livros, escrita por diversos autores, que nos permite conhecer melhor a Deus e compreender, de fato, quem é o ser humano. Também chamada de Palavra de Deus, contém as doutrinas que fundamentam a fé cristã. Infelizmente, o livro mais vendido no mundo é pouco lido. Muitas pessoas possuem uma Bíblia nos dias atuais, mas poucas a conhecem bem. O objetivo deste curso é ajudar você a entender melhor as Escrituras. O estudo sobre sua origem, estrutura, formação e atributos ajudará muito na compreensão das próximas disciplinas deste curso. Que o Espírito de Deus dê sabedoria e dê entendimento, dê conselho e fortaleza, dê conhecimento e dê temor do Senhor. Conduza os seus passos e ajude você no estudo dessa sublime doutrina. Derivada de Biblion, palavra de origem grega, Bíblia significa livros ou rolo. É formada pela reunião de 66 livros, sendo que 39 estão no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. A palavra Escritura é usada no Novo Testamento em referência a livros sagrados do Velho Testamento. O termo Palavra de Deus é usado em relação à escrita de ambos os testamentos. Sua escrita abrangeu um período total de aproximadamente 1500 anos, tendo sendo o livro de Gênesis escrito em 1400 anos antes de Cristo, e o de Apocalipse no fim do século I depois de Cristo. É, portanto, um livro antigo, mais antigo dos livros, porém com uma mensagem atual, tratando de problemas de cada geração. Aproximadamente 40 homens que desempenhavam atividades em distintas épocas escreveram-na sob inspiração do Espírito Santo, falando Deus a cada escritor o que ele queria revelar aos homens. Inspiração é a direção de Deus sobre os que a escreveram. Pela inspiração de Deus, usou diversas personalidades e estilos dos autores. Há textos que foram ditados por próprio Deus, sendo os 10 mandamentos. A teoria verbal e plenária sobre a inspiração de Deus, entre muitas outras teorias aceitas, diz que cada palavra verbal e todas as palavras plenárias foram inspiradas por Deus. Assim, por terem a mesma fonte inspiradora, os livros harmonizam-se, formando uma unidade. Revelação é a comunicação da mensagem divina ao homem. É Deus fazer-se conhecido dos homens. A palavra foi revelada por vários meios. Primeiro, pela natureza. Segundo, pela providência. Terceiro, pela preservação do universo. 4, por milagres. 5, por comunicação direta. 6, por Jesus Cristo. 7, pela Bíblia. A revelação bíblica foi progressiva. A cada grupo, a cada geração que estivesse preparada para recebê-la. Já a iluminação é a direção do Espírito Santo sobre o homem que estuda a palavra para encontrar Deus e crescer no seu conhecimento. Assim, a Bíblia é a autoridade final, porque é a mensagem de Deus. Ela tem poder transformador de vidas, exercendo influência sobre os homens. Livros apócrifos. São 14 livros que constam em certas versões da Escritura, escritos originalmente entre os séculos I e III a.C., na maioria de autores desconhecidos. Os livros apócrifos nunca foram reconhecidos pelos judeus como os livros inspirados por Deus, nunca fizeram parte do cânon sagrado e nunca foram citados por Jesus. Foram incluídos na versão grega do Velho Testamento, Septuaginta,
versão esta que foi usada na tradução da Bíblia para o latim. Tais livros foram incorporados à Bíblia, utilizada pela Igreja Católica pelo Concílio de Trento, em 1546, ao tempo da Reforma Protestante do século XVI, liderada por Lutero, e aceitos na publicação do Catecismo de 1566. Em certos textos, encontramos declarações do próprio autor sobre a origem da sua inspiração. Assim, o autor falava das suas próprias inspirações. Manuscritos. Ao longo dos anos, Deus tem preservado a sua palavra. Muitos relatos temos a este respeito. Em 1877, alguns arqueólogos fizeram escavações em Fayum, no Egito. Descobriram ali o que teria sido a cidade dos crocodilos. Num dos túmulos escavados, onde se procuravam muitos sinais arqueológicos e valiosos, descobriram apenas crocodilos mumificados. Foi uma decepção, mas quando um dos trabalhadores, irritado, partiu com a pá um dos bichos e descobriu que estava recheado de documentos, eram papiros, recibos, cartas, contratos e até porções valiosas da Bíblia. A história dos manuscritos do Mar Morto também nos inspira. Corria o ano de 1947. Nas proximidades do Mar Morto, houve a perda de algumas cabras que estavam sendo procuradas por um rapaz. Uma das cabras foi tragada por uma caverna. Na operação de busca, esses beduínos descobriram jarros de barro na área de Qumran, provavelmente obra dos essênios, que foi nos anos 2º a.C. a 20 d.C. Aquela corrida pelas cabras haveria de revelar ao mundo algum dos rolos de escrituras, colocados em grandes jarros de barro e enterrados numa caverna, no intuito de preservar para gerações futuras algo das maravilhosas palavras de Deus. No Museu Britânico de Londres, existe uma parte onde é exibida a palavra de Deus, sendo proibido o uso de flashes para evitar que os manuscritos antigos ali sejam destruídos. Vamos falar sobre a origem do Velho Testamento. Os livros de nossa Bíblia fazem parte do cânon, que é a palavra que significa regra ou medida. O cânon do Velho Testamento foi organizado por uma reunião de rabinos judeus, o Sínodo de Jamínia, em 90 d.C., que viveram em 200 d.C. Eles decidiram sobre os quais livros lhe parecessem inspirados por Deus. Aqueles livros canônicos se tornaram os livros sagrados dos judeus e formam nos dias de hoje o Velho Testamento dos cristãos. Vários testemunhos confirmaram a origem divina dos livros selecionados. A origem do Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em grego. O primeiro autor a reconhecer a inspiração divina dos evangelhos foi Justino Martim, que viveu entre 100 e até 163. Maicon reconheceu a inspiração nos livros de Paulo, o Concílio de Cartago, em 397. Reconheceu como canônico os 27 livros do Novo Testamento. A Bíblia é caracteristicamente a palavra de Deus aos homens, e não palavras de homens a respeito de Deus. A mensagem da Bíblia revela a história de Deus, que procura o homem e o busca. Romanos 15, versículo 4. Guia o homem a Deus. Ela revela o plano de Deus para a salvação de todos os homens, para a edificação dos crentes. Na Bíblia, há relatos de erros, pecados e fracassos para o nosso ensino. As experiências de vitória, fé e paciência serão para nossa edificação. É uma disciplina da vida cristã. Fala das necessidades e carências do ser humano e mostra a solução para o pecado. Ela dá grande comissão de evangelizar o mundo.